noite. Luciene, Oi. Eliana, nossa convidada. Oi, Lu. Seu Miguel, Dona Márcia, a gente vai esperar um pouquinho aqui o pessoal ir entrando. Boa noite. Pra gente começar a nossa live de hoje. A nossa convidada já tá aí. Boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer a presença de cada um dos nossos amigos e seguidores do Bruno e Sara Dance Sport Brasil. Esse projeto, né, não seria possível sem a colaboração de muitas pessoas que precisamos sempre estar agradecendo aqui nas nossas lives, né? E hoje, em especial, vamos agradecer a uma equipe maravilhosa e de primeira qualidade, que tivemos o enorme prazer de trabalhar com eles nesse último campeonato que a gente participou na organização, né? Tanto o Bruno e Sara Dance Sport Brasil quanto o Dance Sport Mino Show. A gente ajudou e colaborou com a equipe do CBDCR. Então a gente gostaria de agradecer toda a equipe do CBDCR, né? Mauro, Alexandre, Liliana, Ricardo, Luciana e Luciene também, nossa querida presidente Luciene. Obrigado, Luciene. Estamos nos tornando amigos. Muito obrigado aí pela parceria, pela paciência, pelos ensinamentos, por tudo, tá? Gostaríamos de agradecer também ao nosso parceiro, Savassi Ponte Auditório, que é esse lugar que a gente está aqui, né? Que vocês estão vendo, a iluminação maravilhosa, qualidade acústica também perfeita, né? Aqui é o centro da cidade de Belo Horizonte, então vocês podem ver que vocês não vão ouvir nada, só a gente aqui falando, tá bom? Então, quem quiser contratar aqui o espaço, tá? Espaço super completo na Savassi, então fiquem ligadinhos aí com a gente, tá bom? Nosso apoio também na divulgação da dança esportiva aqui no nosso estado e especialmente em Belo Horizonte, o ATM Centro Cultural de Danças, né? Lá a gente utiliza o espaço, dá aulas também, então quem quiser conhecer um pouco mais da modalidade, entre em contato comigo e com a Sara e vocês vão ter a oportunidade de fazer essa atividade, essa modalidade com a gente lá na ATM, tá? Também gostaríamos de agradecer ao Diferencial Flat, né? Embora a gente esteja em momento, né, de reclusão, pandemia, isolamento, mas o Diferencial Flat também está lá disponível para vocês. Quem quiser vir para Belo Horizonte, curtir uma serra, né? Ele fica pertinho da serra aqui, em Nova Lima, então lugar super bacana, aconchegante, então vem para cá para o Diferencial. Bom, então hoje, em nossa 25ª edição do Na Pista com Bruno e Sara, a gente vai ter a presença ilustre, grande referência da paradança aqui no nosso país e no mundo também, a doutora Eliana Lúcia Ferreira. Estamos aqui conectando com ela. Ei, Muito obrigada. muito obrigado por sua colaboração, sua participação com a gente. Ai, que bom, gente. É um prazer poder estar aqui falando um pouco, né, da paradança no Brasil e essa parceria junto com vocês é muito gratificante. Vai ser um prazer a gente ter esse diálogo nesse sábado, né, uma conversa entre amigos. Que bacana. Obrigada pelo convite. Que bom. Luciana, eu sei que muita gente está aqui hoje, né, já conhece, mas para ficar registrado também, né, porque a gente está usando isso, vai usar isso, se Deus quiser, como registro e a gente, inclusive, quer disponibilizar todo o material para vocês também, que queiram fazer, né,
trabalhos científicos ou publicações com esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Vai estar tudo aberto lá no nosso Instagram. Então, a gente gostaria que você se apresentasse para o pessoal, né, para ficar registrado aqui também. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Com Falar um pouco certeza. da gente, né? Mas é bacana. Bom, eu sou Eliana Lúcia Ferreira, sou professora de Educação Física, com mestrado e doutorado na área da Educação Física Adaptada. Tenho 3 pós-doutorados que discutem a questão da inclusão. Sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora há mais de 30 anos, pesquisadora nessa área, e nos últimos 20 anos trabalhando especificamente com a dança em cadeira de rodas. Fui uma das fundadoras da confederação, e a gente tem feito um trabalho de pesquisa e divulgação em todo o Brasil e principalmente no exterior, porque o Brasil é uma referência na área da inclusão, em especial da dança em cadeira de rodas. E a gente vem aí, durante essa jornada, tentando fazer uma sociedade mais justa. Todos os trabalhos que a gente vem desenvolvendo ao longo da minha história acadêmica, ela sempre teve um objetivo principal, que é permitir que as pessoas com deficiência estabeleçam seu espaço com todo respeito e qualidade. E é para isso que eu prezo. Bom, tirando a parte acadêmica, né? Fui bailarina durante muitos anos na minha vida em Belo Horizonte e estudei no Palácio das Artes, no Grupo Corpo, no Grupo Aruanda, e foi com essa bagagem que eu tive em Belo Horizonte com a dança que a gente pôde fazer muitos trabalhos aí pelo mundo afora na área. Especificamente é isso. Que bom. E interessante saber, né, que você já esteve por aqui, por Belo Horizonte, com grupos muito conhecidos e referências para a gente, né? Então, a gente vai começar hoje, né, querendo saber quais foram as suas influências, suas grandes influências para a sua formação acadêmica na área de educação física. Eu queria relatar um pouco da história, porque eu acho extremamente importante e significativo para as pessoas que pretendem trabalhar com as pessoas com deficiência. Na minha história de vida, quando eu fui bailarina no Palácio das Artes, eu tive a honra de trabalhar com o professor Carlos Leite. Carlos Leite é um professor russo, né? Quem é da época se lembra, extremamente técnico, onde a perfeição era fundamental. Então, a minha base inicial passou-se por toda essa formação técnica que veio do balé clássico e em seguida pelo balé moderno, mas com os princípios muito sólidos e cristalizados do que é um movimento em dança. Durante um período na minha vida, eu tive a oportunidade de ser convidada para trabalhar no Grupo Aruanda com o professor Gerard. O Gerard, para mim, significa a mola mestra desse processo, porque o Gerard ele foi uma pessoa que ele escolheu as pessoas que, tecnicamente, tinham um trabalho muito formal. E essas pessoas que participaram do grupo dele, ele pediu que elas esquecessem toda a técnica para criar um novo movimento. Mas a criação do novo movimento, obrigatoriamente, passava por uma estrutura, que era as pessoas que tinham a base do balé clássico. Então, era quebrar paradigmas. Isso nós estamos falando em quê? No início da década de 80. Anos depois, eu fui fazer a Faculdade de Educação Física em Uberlândia. Quando eu cheguei na universidade, me deparei com uma situação muito atípica a que eu conhecia, porque era uma universidade que investia muito nos trabalhos de pesquisa e extensão com as pessoas com deficiência. E até então, eu não tinha tido a oportunidade de conviver com nenhuma pessoa com deficiência.
E aí eu tive excelentes professores da Federal de Uberlândia, com uma larga experiência no Brasil, professores estes que inspiraram o programa de mestrado da Unicamp. E esses professores fizeram um investimento enorme na área da pesquisa, em especial da dança. E foi através desses professores também que eu tive a oportunidade de conhecer a professora Gertrude Skrombos, que é uma professora alemã que implantou a dança em Munique e é uma das principais profissionais da área da dança das pessoas com deficiência. No decorrer da minha história, muitos professores foram importantes, né? Tirando a área da dança, eu tive a oportunidade de ser orientanda da professora Eni Orlandi, que trabalha com análise do discurso, que abriu um espaço enorme de compreender o que é um discurso corporal, para que a gente possa entender a diversidade na qual nós somos submetidos nessa sociedade. E por aí afora eu tive a oportunidade de conhecer excelentes professores na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, e o meu pós-doutorado, um dos meus pós-doutorados, eu tive a oportunidade de conhecer como que a Espanha trabalha de uma forma tão peculiar com as pessoas com deficiência. É muito difícil citar um grupo muito pequeno de professores, porque, felizmente, eu vim de uma formação que eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes renomes, professores da USP, da Unicamp, professores que deixaram muita bagagem e que hoje eu tenho muito carinho e admiração. É uma lista enorme, ainda sou amiga de quase todos esses professores, mas eu gosto muito de citar os professores que eu trabalhei mais na área da dança, porque foi desse trabalho de dança iniciado em Belo Horizonte que eu construí toda a minha vida acadêmica de quase 30 anos. Isso foi muito significativo para mim. Que bom, que lindo. Bom, você já chegou a comentar aí que quando você chegou, né, na Universidade Federal de Uberlândia, você se deparou com uma instituição que já desenvolvia várias pesquisas no campo da dança adaptada, né? Como que foi, quando e como foi que você realmente começou a se envolver diretamente com essa modalidade? É gostoso falar do passado, mas eu gostaria de apontar umas questões aqui que eu acho que ela historicamente são questões importantes. Bom, quando eu fui para Uberlândia fazer minha graduação, eu já atuava nas academias de dança e eu criei um espetáculo que se chamava 7 Cadeiras para 7 Mulheres, onde essas alunas do balé moderno eram pessoas com uma flexibilidade excepcional, com pernas a 90 graus, e era um trabalho belíssimo. E essa coreografia foi apresentada durante muitos espetáculos de dança por Minas Gerais. Um professor da área de fisioterapia, quando ele viu esse espetáculo das meninas numa cadeira tradicional, esse professor me procurou, que ele estava saindo para fazer um doutorado, que era o professor Baraúna, e que ele achou aquilo muito interessante. E como Uberlândia era um grande centro de pesquisa, tinha uma área que era muito nova, que absolutamente ninguém tinha desenvolvido, que era dança para as pessoas com deficiência. E esse professor me solicitou que eu fizesse um projeto de iniciação científica. Naquela época, uma bolsa de iniciação científica era algo raríssimo. E nós tínhamos um professor, que era o professor Apolônio Abadia do Carmo, que estava chegando do seu doutorado da Unicamp e queria implantar várias pesquisas nessa área. E daí o professor Baraúna conversou com o professor Apolônio e me apresentou e pediu que eu fizesse um projeto. Na época eu achei uma loucura. Pensar nas pessoas com deficiência dançando não fazia o menor sentido. Mas o professor Apolônio, que foi meu orientador, começou
a desenvolver um trabalho, e como Uberlândia já tinha um grande projeto de extensão e tinham mais de pessoas com deficiência que desenvolvia várias atividades, natação, basquete, atletismo, ele selecionou um grupo para que eu começasse a trabalhar, a dançar com essas pessoas. O início foi frustrante, porque nós não tínhamos um referencial de absolutamente nada nem ninguém, e todo o trabalho que eu tentava fazer, eu não conseguia desenvolver. Por quê? Porque eu estava ainda afiliada aos parâmetros de qualidade de movimento, numa técnica que tinha que ser 100% perfeita, e as pessoas com deficiência não me davam esse retorno. E eu fiquei muito decepcionada. Eu filmava essas aulas, inclusive todo esse material faz parte da minha dissertação de mestrado, e eu filmava essa aula e as pessoas achavam interessante, mas eu ia para casa analisar os movimentos e eu achava tudo muito feio. Essa era a palavra. Do meu ponto de vista estético, era tudo muito feio. E daí o professor Apolônio me sugeriu que eu fosse conhecer o Teatro Municipal de Curitiba. E aí eu tive a oportunidade de conhecer alguns trabalhos muito, muito interessantes, mas que seguia a mesma linha que eu tinha do Carlos Leite, que era a tradição e técnica. E daí o professor Apolônio me enviou para Salvador. E eu fui para a faculdade de dança, e aí eu descobri o que eu nunca tinha estudado antes. Quais eram os elementos que compunham a dança, que é a forma, espaço, ritmo, técnica e movimento. E a partir desses estudos, e me lembro de um livro de um autor que se chamava Gillespie, que foi muito interessante, que ele vai trabalhar a possibilidade da forma. E aí eu fiquei muito empolgada, voltei para Uberlândia e comecei a usar toda essa técnica. Era usar recursos como arcos, bolas, tecidos e perceber os movimentos, as possibilidades do movimento. E foi a primeira vez que eu consegui pensar que a pessoa com deficiência poderia sair da sua cadeira de rodas e fazer muitos outros movimentos. Foi uma grande descoberta. E nessa época, isso fazia parte de um trabalho de iniciação científica que foi publicado em muitos congressos, tanto no Brasil como no exterior. Foi realmente riquíssimo. Paralelo a esse movimento, a família Kennedy, nos Estados Unidos, eles têm uma associação e criaram o Very Special Arts, que veio fazer uma parceria com o Brasil. E, nesse momento, no Rio de Janeiro, através do Ministério de Cultura, criou-se os vários grupos que também passaram a desenvolver a dança no Brasil. No entanto, a Very Special Arts desenvolvia um trabalho que a dança era processo ou produto. E os grupos que estavam desenvolvendo esse trabalho começaram a ter aqueles que estavam mais próximos de uma técnica de dança, do balé moderno ou do contemporâneo, era considerado produto, e aquelas pessoas que não tinham essa técnica era considerado processo. Mas a gente não se conhecia, naquela época não tinha internet, era tudo muito distante. Ao mesmo tempo que o pessoal no Rio de Janeiro, assim como o pessoal de Santos, o pessoal da Paraíba, estavam desenvolvendo essa visão da dança como arte, eu estava em Uberlândia desenvolvendo uma metodologia de dança para as pessoas com deficiência, porque até então o que nós tínhamos no Brasil era uma adaptação. Assim como surgiu o basquete em cadeira de rodas, a natação adaptada, atletismo adaptado, começaram a se fazer a dança adaptada. Mas, nesse momento, o professor Apolônio ele esteve na Alemanha e conheceu a professora Gertrude Skrombos, que estava fazendo o mesmo trabalho na Alemanha, mas da dança como esporte. Naquela época, a professora Gertrude esteve no Brasil, em São Paulo, em seguida em Uberlândia, para mostrar as diversas possibilidades que se poderia desenvolver isso, que não fosse uma adaptação.
Coincidentemente, o meu marido, filho de alemão, nós fomos até a Alemanha conhecer o trabalho da Universidade de Munique. Foi riquíssimo. Pela facilidade da língua, meu marido conseguiu trazer uma biblioteca enorme do que se era realizado na Alemanha. Mas mesmo que era realizado lá, não condizia com aquilo, com os princípios que eu já almejava a desenvolver no Brasil, baseado no material técnico aprendido na Universidade da Bahia, na Faculdade de Dança. Bom, isso durou aí mais ou menos uns 3 anos que eu terminei a minha graduação e 2 especializações, sempre na área, buscando desenvolver uma técnica em cadeira de rodas. Até que, num determinado momento, eu fui para a Unicamp fazer meu mestrado nessa área de dança e cadeira de rodas. E foi o momento que eu tive a possibilidade de conhecer os demais grupos que estavam desenvolvendo esse trabalho no Brasil. Então, historicamente, quem é que trouxe ou quem implantou a dança em cadeira de rodas no Brasil? Não se tem uma pessoa. Existem várias que historicamente coincidiu aquele momento, mas não tem uma única pessoa que passou a desenvolver-se sozinho. Inclusive, foi muito interessante que nós conhecemos um trabalho de um grupo de Recife, se não me engano, e esse grupo trabalhava o folclore brasileiro com todos os tipos de deficiência física, intelectual, visual, auditiva. E aí o Brasil foi pipocando diversos trabalhos de dança, sendo que cada um desenvolvia a sua técnica, e aí criou-se dança moderna em cadeira de rodas, dança contemporânea, dança adaptada para as pessoas com deficiência, dança como arte, e aí pipocou diversos trabalhos de dança. Claro que ninguém conseguia ter muita repercussão, porque o trabalho de dança era extremamente rejeitado pelas escolas de dança, por quase todas elas. Inclusive, é muito interessante dizer que o meu mestrado ele foi na Faculdade de Educação Física, porque a escola de dança da Unicamp, na época, não tinha estrutura e capacidade de aceitar uma pesquisa nessa área. Muitas outras universidades de dança, que naquela época eram poucas, rejeitavam qualquer tipo de trabalho com deficiência. O trabalho com os deficientes ele podia ser assistencialista. Inclusive, tinha uma coisa muito interessante. Uma cadeira de rodas, um evento político, um ginásio e uma música virava dança e cadeira de rodas. Ou seja, não se tinha uma técnica, não se tinha um objetivo enquanto um produto efetivamente desenvolvido. O que se tinha era permitir que as pessoas com deficiência fizessem um movimento, seja ele qual for. E quanto mais o movimento fosse privilegiando a deficiência, mais comovia o povo. E isso era horrível. E aí tem um fato muito interessante, que dentre esse grupo de dança que eu desenvolvi em Uberlândia, que se chamava Ásigo, nós tivemos a oportunidade de participarmos do Festival de Dança de Joinville. Foi muito rico, porque quando nós chegamos em Joinville, até então, nenhum grupo de dança tinha ido. Joinville não se pensava na dança para deficientes. E nós fomos convidados para fazer diversas apresentações. Com um detalhe, nós não podíamos participar do palco central. Nós fomos, né, em diversas fábricas, em diversas praças, em diversos lugares, mas não podíamos participar do evento como uma qualidade ou um outro movimento de dança. Até que, depois de uma semana em Joinville, eu comecei a perceber que faltava respeito, que a dança em cadeira de rodas
ela era um outro movimento histórico que estava para além da dança contemporânea. Era uma outra modalidade de dança. Na época, então, eu juntei todo mundo, fomos embora, deu uma repercussão enorme em todos os jornais locais de Joinville, assim como eu cheguei em Uberlândia também, saiu no Jornal Nacional, saiu na Folha de São Paulo, foi uma repercussão enorme, né, sobre esse trabalho desenvolvido, mas muito interessante. Naquela época, eu fazia parte do Rotary da cidade, e o Rotary tentou jogar esse trabalho no Fantástico, mas nós recebemos, uma época, uma resposta dizendo que no Fantástico não. Nós até saímos no Jornal Nacional. Mas o trabalho de dança para deficiente não era fantástico. Então, ele não poderia estar ali naquela programação. Eu acho isso muito bacana falar tudo isso para dizer que é fantástico hoje você ver na abertura do programa Fantástico uma pessoa amputada, e aí você vê como as mudanças vão acontecendo. Quando eu falo hoje, penso que algumas pessoas devem achar isso até banal. Mas isso eu estou falando de 1992. Era impensável pensar que as pessoas com deficiência poderiam ser chamadas de bailarinos ou dançarinos. Então, nós tivemos que quebrar muitos estigmas, nós tivemos que quebrar muitos paradigmas. Felizmente, não era só eu em Uberlândia, mas tinha um pessoal, como eu já citei, de Santos, de São Paulo, da Paraíba, do Rio de Janeiro, que estavam desenvolvendo, e isso foi aflorando, e até então, quando eu tive a oportunidade de defender meu mestrado, onde eu discutia o papel da pessoa com deficiência na dança, e o trabalho foi tão interessante que foi o primeiro mestrado, na época, que eu fui convidada para fazer o meu doutorado. E, em seguida, também na dança em cadeira de rodas, eu tive a oportunidade de fazer o primeiro doutorado do mundo na área da dança em cadeira de rodas. Eu não sei se te respondi, Sara, mas são tantas questões, tantas... Demais, demais. Muito, muito bom. Então, aproveitando, já que você foi convidada logo depois do mestrado a fazer um doutorado e foi a primeira pessoa do mundo a fazer um doutorado nessa área de dança em cadeira de rodas, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre como que você se tornou referência no Brasil e no mundo na dança em cadeira de rodas, né? Provavelmente através desse doutorado que você fez aí, né? Bom, foi muito rico. Eu tive uma orientadora, que era a professora Maria Beatriz, que ela sempre achou que o mundo é muito pequeno e que as pesquisas precisam dialogar muito nessa relação. E durante o meu mestrado, eu fui fazer um estágio no exterior e eu fui em 6 países. Nem me lembro todos, mas eu comecei pela Alemanha. Depois eu fiquei um mês no Laban Centre, estudando como é que a gente poderia desenvolver uma técnica de dança para os deficientes baseada em Laban. E aí, com esse trabalho internacional, nós tivemos a oportunidade de fazer muitas publicações, muitas, na área da pesquisa, porque o Brasil, até muito recentemente, somos o maior centro de pesquisa na área de dança para as pessoas com deficiência. Os outros países, eles têm muita experiência técnica, mas eles não têm a experiência científica. Então, isso eu falo com muito, muito prazer, porque por ter sido o primeiro mestrado e doutorado do mundo nessa área, exatamente devido a esse comprometimento das pesquisas desenvolvidas na Unicamp, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com muita base, com muita estrutura e com muita produção científica. E aí, desse meu mestrado, com toda essa relação internacional, e aí eu fui para o doutorado. E aí, no doutorado, foi muito, muito interessante, porque eu tive a oportunidade de ser convidada para desenvolver um trabalho de dança na África
para as pessoas que tinham sequela de guerra. Isso foi muito rico, porque até então as pessoas com deficiência no Brasil, a maioria na qual eu trabalhava, elas tinham as sequelas de poliomielite ou lesão medular. Mas as pessoas que tinham sequela de guerra foi muito forte. E isso trouxe uma outra conotação. Porque quando eu estive na África, eu tive a oportunidade de conhecer muitos trabalhos de dança e perceber o quanto isso era muito forte para eles. E trabalhar com a dança para os deficientes era muito simples, porque a dança já estava ali no sangue de todos eles. E eles não viam preconceito e nem tinha muita barreira estética para desenvolver esse trabalho. Isso foi muito rico. E com esse trabalho desenvolvido, com mais tudo que estava acontecendo no Brasil, em todos os congressos olímpicos e paralímpicos, desde o ano de 98, se não me engano, só um detalhe. Todo ano, nas Olimpíadas, ocorre paralelo pela ICSPER, que é a Associação Internacional, o evento científico da educação física, é o maior evento. E esse evento ele ocorre sempre uma semana antes das Olimpíadas e numa cidade muito próxima de onde vai ser os Jogos. E desde essa época eu tive a oportunidade de mostrar o trabalho desenvolvido no Brasil. Então, eu sempre tive a oportunidade de estar junto a esses órgãos, mostrando o que a gente faz aqui no Brasil. E aí, no meu doutorado, foi uma continuidade disso tudo, porque no mestrado eu já tinha toda essa experiência internacional. E aí nós nos aproximamos muito, só que nós invertemos. Durante meu doutorado, a professora Beatriz, ela muito cautelosa, ela resolveu trazer os melhores profissionais do mundo, não importava de qual país, mas aquelas pessoas que tinham um trabalho significativo a trazer para o Brasil. Então, nós tivemos grandes e renomados professores que vinham para cá e ficavam com a gente aqui um mês desenvolvendo aquele trabalho técnico. E esses professores foram me apontando um doutorado na área de dança, o que seria relevante estudar, né? E aí foi a hora, então, que nós pudemos desenvolver esse trabalho e criarmos o primeiro simpósio internacional de dança em cadeira de rodas, que, aliás, na época, foi financiado pelo CNPq e pela CAPES e o Ministério de Esportes. E todo mundo comentava o seguinte: nossa, por que um simpósio de uma área tão específica? E aí eu já vou responder por quê. Porque naquela época já tinha criado a SOBAMA, que é a Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada, na qual eu sou uma das sócias fundadoras também. Mas, apesar de ter a SOBAMA, apesar de ter um congresso na USP só na área de Educação Física Adaptada, ninguém abria muito espaço para discutir sobre a dança. Mas a não abertura de espaço era também a falta de profissionais, pesquisadores na área para criar o debate. Então, como a gente não conseguia dialogar com demais pesquisadores, então a Bia teve a feliz ideia de criar o Simpósio Internacional de Dança e Cadeira de Rodas, que existe até hoje, até os 10 primeiros eventos, ele ocorreu todo ano. E agora, a cada 2 anos, a Confederação Brasileira de Dança e Cadeira de Rodas, em parceria com alguma universidade pública, realiza esse evento. E esse evento é muito interessante, porque a gente traz pesquisadores do mundo inteiro, mas não só os pesquisadores, mas, em especial, atletas e bailarinos da dança, para que eles possam efetivamente desenvolver essa atividade e implementar mais pesquisas até então. É muita história, Sara. Ai, que bom. Aqui, aproveitando, você já citou aí também
sobre a CBDCR, né, a Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas. Como que foi a fundação da CBDCR e por quanto tempo você ficou como presidente dessa instituição? Nossa, a confederação é uma longa história, mas foi uma história muito interessante e eu vou dizer que o universo conspirou. Olha só que interessante. A Very Special Arts, o evento, ela mostrava a arte desenvolvida pelas pessoas com deficiência, né? Que era a música, o teatro, a dança e muitos outros. E a PUC de Campinas, eu não sei se vocês conhecem a PUC de Campinas e a Unicamp, mas elas são muito próximas, elas não devem ficar 1 quilômetro de distância de uma instituição da outra. E a PUC estava realizando um evento que era o Very Special Arts. E nessa altura, nós já estamos falando aí de talvez 1996, 98, não, desculpa, nós estamos falando do ano de 2000. Nessa época, já tinham... Olha, se eu comecei lá em Uberlândia, em 88, nós já estamos no ano de 2000, quer dizer, já foram 12 anos de pesquisa, de publicações, de congressos e de muitas atividades presenciais mesmo, da técnica da dança e já a realização de muitos grupos no Brasil, né? Bom, então a PUC estava com esse evento do Very Special Arts. Coincidentemente, eu fui para o processo de qualificação do meu doutorado. A Bia resolveu fazer o simpósio de dança e cadeira de rodas e convidar os professores mais renomados do mundo para discutir cada capítulo do meu doutorado. Então, por exemplo, tem um capítulo que eu ia discutir sobre estética. Então, nós trouxemos vários professores para discutir a questão da estética da dança e cadeira de rodas. Aí nós tínhamos um capítulo para discutir o esporte dança em cadeira de rodas, que isso no Brasil era louco, a gente só entendia dança como arte, dança como um esporte é uma visão europeia. Então, nós trouxemos vários professores da Alemanha, acho que na época veio o Rausch, me esqueci o nome dele agora, para discutir o que é arte e o que é esporte. Assim como também trouxemos professores para discutir a grade curricular da Faculdade de Dança e da Faculdade de Educação Física. Na verdade, quem é que iria desenvolver a dança para pessoas com deficiência? A Educação Física ou a Faculdade de Dança? Então, nós trouxemos diversos profissionais para debater sobre isso. E também convidamos o Ministério de Esportes, o presidente, que era o Brandão, da Associação de Deficientes, o presidente do Comitê Paralímpico naquela época e Carlinhos de Jesus, porque naquela época o Carlinhos de Jesus ele desenvolveu um trabalho específico para apresentar em Sydney, na Casa Brasil, com as pessoas com deficiência do Rio de Janeiro. Olha que coincidência. Os dois eventos aconteceram no mesmo dia, na mesma época, nas duas universidades próximas uma da outra. Isso foi uma loucura, porque as pessoas ligavam, o evento é na PUC ou é na Unicamp? E ninguém, gente, vocês não têm ideia o que virou a nível de Brasil. Afinal de contas, aí começou uma confusão com o pessoal do Chile, com o pessoal do Uruguai. As pessoas aí achavam que o evento era na PUC, mas o evento era em Campinas. Em suma, foi uma confusão nas duas universidades. A confusão foi tão grande que os organizadores da PUC, então, eles me convidaram para eu ir dar uma palestra lá na PUC no mesmo dia, no mesmo período, para tentar explicar isso para os internacionais, a confusão que tinha dado. Mas ninguém sabia. Nós, organizadores da PUC e da Unicamp, nós não sabíamos das coincidências de data. Resumindo, todas as pessoas que estavam no nosso evento
foram para a PUC e todos que estavam na PUC vieram para o nosso evento. E os 2 eventos foi um sucesso. Foi uma coisa assim extraordinária que aconteceu no decorrer de uma semana. Muito bem. Agora, outra coincidência. Pouco antes, quando nós fizemos o folder do evento, antigamente, a gente fazia folder de papel, mandava pelo correio, as divulgações se davam por esse processo mais lento. E eu fui no evento em João Pessoa. E nesse evento, o meu marido, que me acompanhava, ele ficou num lugar e ele viu um grupo de pessoas com deficiência andando sobre cadeira de rodas numa habilidade excepcional. Bom, como um bom marido, ele pegou o folder do evento e foi lá levar para esse grupo de pessoas sobre o trabalho. Lá, para quem meu marido entregou o folder? Para o Cabral. Cabral foi o nosso grande atleta da dança esportiva. O Cabral, que participava do Very Special Arts, divulgou para todo mundo e, por isso, todo mundo do Very Special Arts, da área da dança, foram parar em Campinas. Quando eles chegaram em Campinas, nós não sabíamos desse episódio que esse grupo de dança, ou esses grupos de dança, estavam indignados por não estarem representando o Brasil na Casa Brasil em Sydney. Eu e a Bia, nós não sabíamos dessa história. E aí, em uma das mesas, que foi a mesa que nós constituímos, a mesa política, que estava o representante do Ministério de Esporte, que estava o Brandão da Ande, e estavam as pessoas politicamente mais renomadas. Vejam vocês, vários bailarinos de dança, dentre eles o Cabral, pediu a palavra e olha, gente, e aí o resto, pensam vocês, a posição do diretor da Unicamp, que saia justa, todos nós ficamos nesse confronto que os bailarinos estavam ali. E a situação foi um jogo de cintura dificílimo. Vale ressaltar que tudo isso que eu estou contando está gravado. A Confederação tem todo esse material, tudo isso extremamente em fitas cassetes, mas todo esse material está gravado. Pois bem, nessa insatisfação, sim, estava na mesa também Carlinhos de Jesus, que foi encurralado, porque os atletas queriam que ele explicasse qual era o papel dele nesse cenário. Carlinhos foi um gentleman, foi de uma diplomacia excepcional, mas, para nossa felicidade, também, nesse momento, o secretário do Comitê Paralímpico, que era o professor Sérgio, ele ajudou a estudar a Lei Pelé. O que foi a Lei Pelé? A Lei Pelé é a lei do esporte brasileiro. A Lei Pelé, ela dizia o seguinte, mas naquela época quase ninguém tinha esse entendimento, né? Mas a Lei Pelé dizia o seguinte, no Brasil, antes, nós tínhamos os clubes, 3 clubes, no mínimo, constituíam uma federação, e 3 federações constituíam uma confederação. E essa confederação filiava-se aos comitês olímpicos ou paralímpicos. Mas a Lei Pelé, ela veio dizer o seguinte, olha, um país como o nosso, do tamanho do nosso, não dá para alguns esportes eles se instituírem em 3 federações para então se legitimar uma confederação. Com isso, baseado nessa lei que tinha acabado de ser aprovada, se não me engano, em 99, o professor Sérgio, então, ventilou-se num jantar desse evento a possibilidade de criar uma confederação de dança em cadeira de rodas. Por quê? Era necessário ter uma confederação para dar voz a esses atletas e bailarinos que estavam ali no evento, de livre e espontânea vontade,
reivindicando os seus direitos. E aí foi muito interessante que foi um jantar social, mas muitos profissionais se uniram naquele momento e acharam que o ideal, mesmo imaturo o momento, mas tinha que se criar a confederação. Então, no outro dia, ainda no evento, vejo vocês, como o meu doutorado virou uma polêmica política, né? Se chamou-se todos os atletas e bailarinos da dança que estavam ali presentes, voltando, eles estavam ali presentes porque o Cabral foi quem, na época, mobilizou esse grupo. Então, fez-se uma primeira reunião e o professor Sérgio explicou da possibilidade de criar uma confederação, se eles tinham interesse. E, na verdade, era tudo que eles queriam. Então, ali, no evento, foi criada a Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas. E aí, as próprias pessoas com deficiências, eles entenderam que a melhor pessoa para assumir politicamente a confederação deveria ser eu, por ser uma doutoranda na área de dança, e que nós poderíamos dar apoio a eles para desenvolver a modalidade. E assim foi. 30 dias depois, nós contratamos, aí eu vou dizer, a Unicamp, com a Federal de Juiz de Fora, com a Unimep, várias universidades, né, professores representantes dessas universidades, contratamos advogados que estabeleceu o Estatuto da Confederação, convocamos todos esses deficientes, essas pessoas que estavam no evento, os chamamos para uma reunião, fizemos a eleição e daí estabelecemos a confederação. Mas o nosso estatuto é muito rico, devido a essa construção, né? Muito interessante falar sobre isso. Veja, tinham grupos isolados no Brasil. Então, estabeleceu-se que a confederação ela só tinha sentido de existir se ela trabalhasse 4 vertentes. E isso está no nosso estatuto até hoje. Primeiro, que ela desenvolvesse pesquisa na área da dança. E até hoje a confederação ela é vinculada à pesquisa em diversas universidades. Segundo, que fosse dado prioridade ao desenvolvimento da dança como arte e da dança como esporte, no mesmo patamar. Por quê? Porque a gente entendia que era um direito das pessoas com deficiência optarem por qual modalidade ela queria desenvolver. E o quarto, que é fundamental, que se privilegiasse cursos de capacitação para que tanto a dança como a arte como o esporte tivesse possibilidade de aprimorar a técnica. E foi isso que aconteceu ao longo dos anos. Todo ano, nos 10 primeiros anos, nós tínhamos o simpósio, o evento científico, a demonstração da dança, os campeonatos e sempre diversos professores do Brasil e do mundo desenvolvendo a técnica. Durante todos esses anos, na educação física, eu desconheço uma modalidade que mais se investiu em capacitação como a dança em cadeira de rodas. Mas por que foi tão difícil? Porque a dança esportiva ela não era uma tradição brasileira. Então, implementar isso foi muito difícil, principalmente que nós não tínhamos os andantes que desenvolvessem essa modalidade e, mais ainda, havia muito preconceito das pessoas ditas normais dançarem com as pessoas com deficiência. Esse é um outro capítulo que demandou tempo. Nós ainda estamos engateando nesse processo, mas o certo é que as pessoas com deficiência tiveram a oportunidade e a confederação, durante esses 19 anos, é uma instituição que nunca teve apoio para o desenvolvimento da modalidade dos órgãos esportivos, como a antiga Bradecar, a ANDE, Comitê Paralímpico.
mas ela se manteve, porque sempre os atletas e os bailarinos dedicaram muito durante esses anos todos para que essa modalidade pudesse acontecer. E muitas universidades sempre apoiaram a confederação. Em diversos momentos, em diversos eventos nacionais e internacionais, sempre nós levamos a confederação estabelecendo um lugar de voz das pessoas com deficiência. E nenhum esporte teve tanto esforço e dedicação do seu próprio atleta como a dança. Os bailarinos dessa modalidade nunca tiveram incentivo financeiro, nunca tiveram apoio de instituição, mas sempre foram respeitados. E o Ministério de Esportes, ao longo desses anos, sempre reconheceu a confederação como uma instituição para o desenvolvimento da modalidade. E isso eu tenho muito orgulho, porque são praticamente 20 anos de um grupo que, pelo incrível que pareça, essas pessoas até hoje, elas permanecem juntas, desenvolvendo a modalidade. Isso é muito rico. São pessoas que com essa história, procuraram fazer universidade, pessoas se casaram, pessoas fizeram mestrado, doutorado, montaram academia, se filiaram a instituições, mas estão aí, sobrevivendo por alguma coisa que efetivamente elas gostam, que dão prazer de vida. Ninguém nunca ganhou dinheiro com a dança em cadeira de rodas. Nesses anos todos, eu não conheço nenhum dos envolvidos que pudesse dizer, olha, com essa modalidade eu consegui fazer a minha vida financeira. Isso eles não fizeram, mas prazer, satisfação e um ideal de vida, eu tenho certeza que muitos conseguiram se realizar. E essa é a minha grande satisfação, de estar nos bastidores, e eu acho muito bacana. Muitas vezes eu leio algumas dissertações de mestrado e muitas pessoas nunca nem ouviram falar de mim, mas eu acho isso tão rico que não precisa ouvir falar da minha pessoa, mas se saber que eu fui uma pessoa importante nesse processo. Agora, tudo isso eu fiz porque eu tinha o respeito, a admiração e o carinho das pessoas com deficiência. E eu recebi tanto pela academia, olha, meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, o meu emprego público, as atividades que eu desenvolvo na universidade, acho que o mundo me deu tanto por desenvolver uma área única no mundo, e isso me dá muito prazer e satisfação. Acho que... Que bom. É um pouco da nossa história. Você falou sobre a mudança, né, na lei da Lei Pelé, né, no esporte e tudo. Eu acredito que essa que eu acho que foi a abertura, né, que vocês tiveram aí, inclusive, porque a gente sabe que em todos os países a confederação em cadeira de rodas está sempre conectada na confederação dos andantes, né? Isso por lei mesmo, né? E a gente conhece essa história aí. E a gente queria saber por qual motivo que a CBDCR não está diretamente ligada ao CNDDS hoje, né? Ou mesmo a antiga CBDense, né? Que eu acho que também não tinha essa conexão direta com a CBDense. Não respondia diretamente a CBDense. Ou seja, a CBDCR é uma confederação totalmente, vamos dizer assim, independente e livre, né? Conta pra gente essa questão aí, para o pessoal acompanhar com a gente. Ai. Essa pergunta é boa. Isso é muito interessante. Durante meu doutorado, eu fui muitas vezes para a Universidade de Munique para poder trabalhar, em especial, a classificação funcional e a arbitragem. E durante todas as nossas reuniões internacionais, era dito que
tinha que ter uma confederação de dança de salão no Brasil. Não precisava ser no Brasil, tinha que ser na América. Porque, internacionalmente, isso é importante citar, todo esporte paralímpico ele tem a sua filiação mãe internacional, mas essa filiação ela vai no paralelo do olímpico. Então, eu tenho a natação de andantes, então eu tenho a natação dos deficientes. Eu tenho basquete de cadeira de rodas. Então, o olímpico, o evento, né? Olímpico e paralímpico, eles trabalham conjuntos. Na busca da dança em cadeira de rodas ser um esporte paralímpico, e aí só uma ressalva. Se não me engano, em 1988, a professora Gertrudes recebeu uma medalha que a dança em cadeira de rodas passaria a ser um esporte paralímpico nos Jogos de Inverno. Só que, nesse momento, é sempre uma luta, né, para colocar um esporte novo dentro dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Mas, para a dança em cadeira de rodas entrar para o esporte, tinha que entrar também a dança de salão. Então, o esporte paralímpico está ali, né, filiado aos esportes olímpicos. Então, o que se mostrava internacionalmente, que para a dança em cadeira de rodas entrar na Paralimpíada, a dança de salão tinha que entrar também. E que, então, a dança em cadeira de rodas tinha que ser filiada a uma confederação de dança de salão. Mas não era a realidade brasileira. E, conforme eu já citei para vocês, a Lei Pelé permitiu criar a Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas. Em todas as reuniões que nós íamos durante anos, sempre era questionado a importância de ter a dança de salão na América Latina. E nós procuramos no México, na Argentina, no Chile. Tivemos essas pessoas aqui como sócias da nossa instituição durante um tempo, mas não tinha ainda essa filiação. Na época, a gente tinha uma relação muito próxima com a Bettina, professora Bettina Ried, que ela era também uma filha de alemães, né? E a Bettina, ela veio nos ajudar a trabalhar com a arbitragem. Um parêntese importante. Ela já foi nossa convidada aqui também. Já, né? Bettina é um amor de pessoa. Muito alemã, mas um amor de pessoa. Olha que interessante. Como é que nós realizamos o primeiro campeonato brasileiro? Eu falei para vocês como é que criou. Eu vou responder essa questão, não estou fugindo, não, tá? Mas é importante dizer isso. Como é que nós criamos o campeonato brasileiro? Tá bom, criamos a confederação. Mas nós tínhamos atletas da modalidade? Da artística, sim, mas da esportiva, não. E aí, o que fazer? Muito bem, o que fazer? Nós, então, tinha a professora Ruth Toloca, que era uma professora da Unimep. Nessa relação com o exterior, nós conseguimos verba do Ministério de Esportes para a professora Ruth Toloca e para a Holanda, num evento que ia acontecer na Holanda, para ela aprender como fazer o campeonato, porque o campeonato obrigatoriamente tinha que ter classificação funcional e arbitragem. Porém, eles só poderiam vir no Brasil se tivesse a competição e se tivesse os grupos. Olha que loucura. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos o Herbert Rausch para treinar os grupos do Brasil, para que a gente pudesse fazer o campeonato no final do ano, para que esses internacionais pudessem vir. E, na época, não podia assistir a classificação funcional, a arbitragem tinha que ser uma coisa muito rigorosa e precisava de 7 árbitros. Como que nós íamos trazer 2 classificadores funcionais e 7 árbitros, ou seja, 9 internacionais, para um evento de dança em cadeira de rodas no Brasil? Era impossível. Então, o que nós fizemos? Pegamos um grupo de pessoas que era a Bettina, que era da dança de salão, a professora Zigret, que também morou na Alemanha há muitos anos, que foi minha professora da UFO,
eu e mais algumas outras pessoas que eram da área da dança, para que a gente fizesse um curso de capacitação em arbitragem para a dança esportiva. E sempre que no evento a gente trazia um classificador funcional e um árbitro internacional. E esse árbitro internacional, ele sempre fazia curso de capacitação para nós árbitros brasileiros, porque o curso de arbitragem só era possível se a pessoa ficasse 2 anos na Inglaterra. Era impossível para qualquer um de nós. Então, sempre esses árbitros vinham e faziam essa capacitação. Aí, nós juntávamos em São Paulo, no CPSP, no Clube de Paraplégicos de São Paulo, para treinar, olha que loucura, para treinar a técnica e para nós treinarmos também a arbitragem. E assim, a professora Maria Beatriz e todos nós articulamos, né, um grande clube de Campinas, nós articulamos com a Folha de São Paulo. Olha, nós fizemos toda uma forma de dar visibilidade ao evento. Deu tanta visibilidade que nós fizemos primeiro, segundo, terceiro, quarto, e sempre o Ministério de Esportes e o CNPq era que financiava a vinda desses internacionais para cá. E assim nós fomos desenvolvendo a modalidade. De um modo geral, esses professores ficavam no Brasil numa média de 10 a 15 dias, capacitando os nossos atletas. E eles também, do próprio bolso, eles iam para Campinas e ficavam lá uma semana, tendo 8 horas de aula por dia. Foi muito esforço. Bom, mas aí voltando a essa situação. A professora Ruth, ela foi nesse evento, filmou tudo, fotografou tudo, porque nós tínhamos que mostrar para os professores da Alemanha que nós tínhamos condições de realizar o campeonato no Brasil. Então, ainda foi de uma forma amadora, mas que nós conseguimos, eu, Ruth e Bettina, realizarmos esse evento. E nos campeonatos internacionais, a gente passou a ser figurinha batida, porque a gente ia para quê? Conhecer os principais coreógrafos para trazer para o Brasil. Em todo ano nós íamos, aí quem a gente via? A professora Pipa Robert de Malta. Aí no outro ano a gente trazia a Pipa. Não, é Ivona Sioc, até esqueci do país, a gente trazia a Ivone. Não, é o Constantin da Rússia, a gente buscava o Constantin. Então a gente ia, a gente fazia esse papel de olheiro, né, para identificar os principais personagens desse processo para desenvolver. Até chegou o momento que o Brasil, né, deslanchou. Mas daí, sempre nas reuniões que nós tínhamos, principalmente do Comitê Paralímpico, que acontecia nos mundiais da dança, isso também é importante. Com toda essa experiência, nós começamos a mandar os atletas brasileiros para os mundiais, e o pessoal começou a ir para a Rússia, para a Alemanha, mesmo sabendo que a gente ficaria numa posição técnica, um dos piores, mas valia a experiência, valia o desenvolvimento da modalidade. Com certeza. Então, nessa relação, numa última reunião que ocorreu, acho que em Hamburgo, se não me engano, então nós fizemos uma reunião e decidimos criar, então, a Confederação de Dança de Andantes no Brasil. Mas nós não queríamos mais, veja, como nós somos da universidade, não era nosso papel estar à frente de instituições. Então, nós convidamos a professora Bettina Ried e pedimos a ela que criasse a Confederação de Andantes, para que nós pudéssemos filiarmos à confederação para a gente ficar nesse patamar internacional conforme estavam as exigências. A professora Bettina veio, nós passamos o nosso estatuto, o estatuto da Confederação de Andantes é cópia do nosso. Passamos, naquela época, os cartórios não sabiam como registrar a confederação. Tinha apenas um cartório de Mogi das Cruzes. Olha para vocês verem que bacana. A Confederação de Dança, a nossa e a de Andantes, foi registrada em Mogi das Cruzes exatamente porque somente aquele cartório
tinha a compreensão real da lei Pelé. Então, só lá a gente conseguia isso. Então, a Betina criou a confederação, nós somos sócios fundadores, mas, tão logo a Confederação de Andantes começou a desenvolver, a gente não se identificou, porque, na verdade, a gente queria uma parceria. A de Andantes, no Brasil, era o contrário. A de Andantes ela era dependente da Confederação dos Deficientes, né? E aí a Confederação de Andantes começou a ter um comportamento tradicional de uma confederação de andantes que não condizia com o que nós esperávamos dessa parceria. Daí nós achamos por melhor cada uma seguir sem problema nenhum. Uma vez que também, paralelo a esse processo, a Confederação Internacional começou a entender que não ia conseguir colocar dança e cadeira de rodas como esporte paralímpico, porque há uma resistência, e sobre isso eu não sei dizer muita coisa, da dança de salão virar esporte olímpico. Então, eles começaram a perceber que esse modelo não ia funcionar. Então, a exigência de se filiar à Confederação de Andantes, ela não é mais primordial, né? E aí nós seguimos ao nosso modelo e a de Andantes também seguiu ao modelo de vocês, né? Anos depois, com algumas pessoas como o Alexandre de Santos e a Luciana, como Alessandro, que era o nosso árbitro, começou a se aproximar mais da necessidade de uma arbitragem mais fiel aos princípios da dança de salão. E aí nós começamos a nos aproximarmos, e foi no evento em São Paulo, foi quando a gente conheceu o Miyashiro, e que vieram os árbitros da confederação a fazer a nossa arbitragem. E aí a gente começou a perceber que há uma necessidade da compreensão da Confederação de Andantes, perceber as especificidades da dança das pessoas com deficiência. A partir daí, a gente resolveu, então, fazer uma parceria, mas uma parceria com cada um no seu caminho, e a gente vem, ao longo desse primeiro momento, dessa primeira aproximação, trocando informações, trocando parcerias e criando uma amizade. Ou seja, a gente hoje tem uma parceria muito bacana, de respeito, mas a gente entende, pelo menos no momento, nada que não possa ser diferente, que nós podemos caminharmos juntos, porém separados. E assim nós estamos até hoje. A gente estava nesse evento, foi em 2013, foi na Copa Sudeste, eu acho. Foi o Campeonato Brasileiro, né, da CBDCR, e teve o Open Sudeste do CNDDS. Isso. Foi nosso primeiro contato com a CBDCR. Isso, exatamente, tá vendo? Como vocês também já estão fazendo história. Nós estamos aí, caminhando aí com vocês. Estamos engatinhando. É um processo, né? Mas foi muito bacana esse momento de 2013, porque nós começamos há tempos que eu faço um questionamento, mas eu não sou a única, que as Olimpíadas, ela deveria acontecer concomitante com as Paralimpíadas, né? No mesmo espaço físico, mas no mesmo momento. Se está tendo sei lá, a natação, que em seguida tem a natação de deficientes, para não acontecer um esvaziamento de público e toda a situação, né? E aí a gente começou a entender que lá naquela época, que seria bacana que a dança viesse nessa parceria, que tivesse a dança dos andantes e a dança em cadeira de rodas, que isso só vem a somar para ambos atletas, né? E aí a gente começou a se aproximar. Mas é muito legal que na dança a gente tem uma parceria muito assim.
nós somos muito autônomos, né? Todos nós, da dança, né? Da dança em geral. E nós somos todos muito estrelas, né? No sentido de a gente gosta, né? De mostrar e a gente gosta de inovar. E isso é muito rico, porque, mais uma vez, essa aproximação mostra que nós, da dança, nossa relação de corpo é outra relação. Que essa questão da estética, da técnica, ela é fundamental, mas tem que pensar de que estética nós estamos falando, de que técnica nós estamos falando e de que beleza nós estamos falando. O que é o belo, né? E isso é muito bacana, porque a dança, historicamente o Brasil fez isso, mas não é só o Brasil. Se a gente estuda a história da dança, a gente tem a Martha Graham, que vem lá e traz, né, e quebra com várias paradigmas e tantos outros. Então, a dança sempre veio trazendo essa quebra fundamental de princípios tão cristalizados. Isso é muito bacana, né? E eu acho que é isso que permite que a dança seja essa atividade de tanto prazer, de tanta beleza, que desde que o mundo é mundo, que as pessoas necessitam da dança para sobreviver bem. Interessante que, assim, eu e Sara, a gente ainda está como atleta também, né? Então, a gente ainda tem competido, né, no cenário brasileiro, assim. E assim, uma coisa que eu acho que, às vezes, como a gente ainda é muito pouco, são poucos atletas, principalmente nos andantes, né? Uma coisa que seria muito interessante se tivesse essa competição, como foi em 2013 na Copa Sudeste, junto com a CBDCR e CNDDS, que a gente conseguia até descansar um pouco mais para competir de novo, porque às vezes a gente somos tão poucos que aí tem uma competição aí e já vai ter outra e você não tem o tempo hábil ali para descansar, que normalmente, né, como reza lá no regulamento, né, uma competição que é final, porque a gente já vai direto para a final. Então, não tem eliminatória. Na eliminatória, você descansa de uma eliminatória para outra, você descansa em torno de 20 minutos, 20 a 25. Mas para as finais, que é como você entra na pista e você não sai, né, que são só 6 casais, você não entra e sai nas baterias. Você entra na pista e dança os 5 ritmos, independente se é standard ou latinos. Então, esse nível de lactato que vai no corpo do atleta é muito alto. Porque são mais ou menos de 10 a 12 minutos aí de dança, né, em alto rendimento, independente se é standard ou latinos. Então, quer dizer, se você tem que entrar na pista logo em seguida para fazer uma outra competição, o corpo ainda não teve uma outra final direto, né? Você faz uma final e depois de menos de 30 minutos já tem que estar em outra final de novo. Então, olha a importância de se ter mais atletas, mais proximidade, mais competições, para até que os próprios atletas, né, que no caso eu estou aqui falando como atleta, tenham a possibilidade, uma oportunidade de descansar um pouco mais para voltar à pista e competir realmente em alto rendimento. Eu queria fazer 2 apontamentos sobre a sua fala. O primeiro é o seguinte, o Brasil, embora ele está em primeiro lugar em pesquisa da dança, em cadeira de rodas, na técnica, ele tem melhorado muito, mas a gente está muito aquém ainda da Europa. Porque qual é o nosso problema? Não são as pessoas com deficiência, são os andantes. Porque nós não temos profissionais da dança de salão que venham trabalhar com os nossos atletas deficientes. Mas na Europa isso acontece. Mas por que acontece? Porque lá os atletas são pagos. Eles são pagos, existe uma bolsa para que ele possa fazer esse trabalho com as pessoas com deficiência. Isso facilita muito. Então, na verdade, a gente precisava de um esforço, em especial do Comitê Paralímpico, que olhe por nós, que nós estamos aí há 20 anos. A dança ou a paradança, ela é um esporte paralímpico que tem um subcomitê dentro do IPC. E olha que interessante, é o único esporte do mundo que tem um subcomitê.
mas, infelizmente, o Brasil, nós já pedimos talvez umas 20 vezes a filiação junto com o Comitê Paralímpico, mas o comitê insiste em negar essa possibilidade, justificando que quando for esporte paralímpico, ele automaticamente reconhece. Só que ele não reconhece que a dança é um subcomitê dentro do IPC. E isso o Brasil não respeita. E por que isso seria importante? Para que as pessoas pudessem ter verba para viver da dança, tanto o andante como o cadeirante. Então, hoje, o Brasil, quando vai para o exterior, ele vai no esforço excepcional. Infelizmente, tirando o Ministério de Esportes, que muitas das vezes apoiou a confederação, mas falta aí uma força política, falta aí um interesse, que os órgãos prestem atenção, que a dança, de um modo geral, ela já adquiriu o seu espaço, ela já adquiriu o seu respeito e ela precisa de dignidade. Ela precisa que o Comitê Paralímpico perceba que ele está sendo cruel com as pessoas com deficiência quando ele não respeita o IPC junto a esse subcomitê da dança. Mudando de assunto, você comentou sobre o nível de lactato para a dança. E aí eu quero aproveitar e falar de um aluno que eu tive de mestrado, que é o Otávio Rodrigues, que ele fez um estudo inédito no mundo, que foi medir o nível de lactato na dança em cadeira de rodas. E se para o andante esse nível é alto, imaginem vocês para o cadeirante que tem o esforço do movimento da dança e da cadeira de rodas. Então, nós temos no Brasil pesquisas extremamente relevantes e que pode mapear, que pode dar muito subsídio para o Brasil ser um grande campeão da dança em cadeira de rodas. Nós precisamos de vontade política para que se desenvolva ações junto ao Ministério de Esporte, ao Comitê Paralímpico, para que os nossos atletas sejam respeitados, valorizados e financiados, para que eles possam realmente desenvolver esse esporte. Eu gostei da palavra dignidade, a gente precisa disso mesmo, na dança, com certeza. Bom, então, aproveitando, né, dessa necessidade que, né, que você relatou e o Bruno falou aqui também, da integração, né, dos andantes com cadeirantes na modalidade da dança esportiva, a gente está fazendo, né, o Dance Sport Minas Show está organizando o Congresso Brasileiro Online de Ballroom Dance, né, que você vai nos agraciar com a sua aula. E o tema da sua aula é o Princípios da Paradança, né? O nome da sua aula. Explica aí para a gente, o pessoal que está acompanhando, qual que é a diferença do termo paradança e dança em cadeira de rodas? E o que tem mudado para a adoção desse novo termo? Não tem muito. Na verdade, internacionalmente, a dança em cadeiras de rodas se chamava wheelchair dance, né? Mas quando o Constantin, junto com a Rússia, junto com a China, eles começam a fazer uma pressão para o esporte se tornar paralímpico, eles fazem várias modificações de classificação funcional, de arbitragem, de técnica, e aí sentiu-se uma necessidade de mudar o nome, ao invés de wheelchair dance, passar a ser paradança. Tem, mais no sentido é mais uma nomenclatura que condiz mais com o esporte paralímpico. Mas, basicamente, os princípios técnicos e a classificação funcional e a arbitragem, elas diferenciam muito pouco. Na verdade, diferenciam pouco, né? Na verdade, o que nós temos hoje, quando nós falamos de dança em cadeira de roda, nós estamos usando como sinônimo. Então, a paradança nada mais é que a dança esportiva em cadeira de rodas.
E o que a gente vai estar trabalhando mesmo, que isso é importante discutir, qual é a classificação funcional, quem pode dançar, como se divide os grupos, qual é a técnica necessária. Então, as diferenças hoje, basicamente, a dança cadeira de rodas, porque nós, assim como nós acostumamos falar Paralimpíadas e passou para Paralimpíadas, então a wheelchair dance virou para dança. Mas os princípios são praticamente os mesmos. Você é classificadora funcional, né, de dança esportiva em cadeira de rodas. Como é a formação dessa função, né? Como que você fez a sua formação nessa função no esporte adaptado e como funciona, tecnicamente falando, né, em uma competição, como que funciona essa classificação funcional de um atleta? Isso é bem bacana, a classificação funcional. Por que se tem a classificação funcional nos jogos, né? Porque a proposta é você colocar o mais próximo possível os iguais competindo. Claro que isso é polêmico, claro que isso tem controvérsias, né? Mas a proposta aí é você tentar ser mais justo numa avaliação. Para ser um classificador funcional de qualquer modalidade paralímpica, existem alguns pré-requisitos, né? O primeiro, os profissionais que podem ser um classificador funcional o professor de educação física, médico ou fisioterapeuta. Obrigatoriamente tem que ter uma dessas 3 formações. Essa classificação ela se faz no exterior, dependendo de qual é o órgão que está promovendo. Então, no caso da dança cadeira de rodas, existia um curso seguido de uma prova que acontecia sempre junto a um evento de dança cadeira de rodas e era sempre na Holanda. Isso foi durante muitos anos. Então, no Brasil, quem fez esse curso fui eu e a Ruth Tolok. Tivemos essa oportunidade. E aí me tornei classificador, porque a gente não tinha condições de estar sempre trazendo um classificador do exterior para isso. Os princípios básicos são: existem alguns movimentos obrigatórios para que a gente identifique a flexibilidade do nosso atleta, que a gente identifique as possibilidades de movimento de membros superiores e inferiores e, principalmente, a força de braço para que a pessoa manuseie a cadeira de rodas. Então, existem alguns testes, assim como, não só nos testes, mas como durante a competição, a gente possa observar se aquela pessoa ela atende àquela pontuação que a coloque numa classe 1 ou na classe 2. Esses são os princípios básicos, né? Qualquer profissional dessas 3 áreas pode ser um classificador funcional. Basta ele ir nesse evento que certifica para ser um classificador. No caso da dança cadeira de rodas, há mais ou menos uns 5 anos que não tem mais o curso de arbitragem, porque está se discutindo a necessidade de mudar a classificação. Então, como me parece que isso já está estabelecido e que já em novos cursos já estariam começando em 2020. Então, penso que no ano de 2021 tem vários cursos. E a gente precisa que novas pessoas venham ser classificadores da dança cadeira de rodas para que possam efetivamente atuar nessa área. E aí eu vou aproveitar o momento e dizer às pessoas que a Universidade Federal de Juiz de Fora, na qual eu atuo, nós, ao longo desses anos, a gente tem feito muitos cursos de capacitação, até mesmo em classificação funcional, porque mesmo que a pessoa ela não seja um classificador oficial, mas é muito importante que o técnico ele tenha conhecimento, até para ele saber se o seu atleta está no nível ou está no outro nível e quais são as possibilidades que ele tem aí para se trabalhar. Eu quero aproveitar esse momento. Eu separei aqui para mostrar para vocês
algumas coisas antigas, mas que elas são relevantes. Logo que a gente foi na organização do nosso primeiro Campeonato Brasileiro de Dança e Cadeira de Rodas, nós publicamos esse livro, que não existe mais, mas é um livro muito interessante, porque ele vai trazer todos os princípios. Então, quem vai começar do zero, uma pessoa que não conhece nada da dança e cadeira de rodas, ela quer saber sobre espaço físico, vestimenta, isso nada foi alterado. Então, tem esse livrinho aqui, ele não existe mais, mas ele está em PDF no site da Confederação. Então, quem quiser baixar, não dá para falar de dança sem falar desse livro. Claro que muitas coisas estão ultrapassadas, claro, né? Mas ele é um livro bem bacana. Ele serve como um manual, seria mais ou menos isso, ou basicamente isso? Exatamente, ele é um manual. Ele é um manual da dança em cadeira de rodas. Assim como também esse livro está lá em PDF, que é a minha dissertação de mestrado, que é tudo aí que eu falei com você sobre a história da velha espécie oásis, da confederação, etc. e tal. Então, tem nesse livro. Essa é a minha dissertação de mestrado, também está lá no site da Confederação gratuitamente. Logo que nós começamos E aqui está também a minha tese de doutorado. E esse livro também, todo esse material que eu estou trazendo para vocês, são materiais produzidos com verba ou da universidade ou do Ministério de Esportes para distribuição gratuita. Não tem mais, né, o material impresso, mas está tudo no site da Confederação e é bem legal para as pessoas discutirem. Os primeiros eventos, a gente publicou esse livro, que é Interfaces da Dança. Nossa, que tem artigos extremamente ricos que vai falar o que era naquela época, como fazer a dança, né? Assim como esse livro é muito rico, que tem grandes escritores que eles vão debater o que é essa dança, o que é esse esporte. E isso é muito legal. Olha, é um livro de 2005. Esse é um livro que vale a pena ser editado novamente. E tem aqui também, eu organizo uma especialização pelo governo e a gente tem essa coletânea que tem 18 livros. E um dos livros, ele é especificamente da dança e cadeira de rodas. Então, é muito bacana. Tem lá um material rico e tem um material que é muito, muito lindo mesmo, que olha só, os primeiros movimentos da dança em cadeira de rodas, sabe? O básico do básico está também publicado em um desses livros que nós distribuímos gratuitamente, porque nos nossos cursos de aperfeiçoamento, especialização, a gente sempre tem um módulo de dança cadeira de rodas. E é muito legal, porque esse material aqui é um material que a gente pegou na Alemanha, lá há 90 e poucos, e de uma riqueza de detalhes excepcionais. Aí tem outras coisas aqui também que eu separei, que tem um livro junto com a Eni Orlandi, que a gente vai começar a discutir sobre a inclusão. E quando nós falamos da inclusão, a gente entende que a dança em cadeira de rodas é uma das atividades que mais inclui, principalmente quando nós falamos da dança esportiva, que obrigatoriamente é um deficiente e um andante. Nada é mais inclusivo do que a modalidade de dança. Aí nós temos também várias coletâneas em todos esses livros, são coletâneas enormes, são livros que em todos eles a gente vai falar sobre a dança em cadeira de rodas. E, inclusive, nesse livro, que a gente é um livro que vai falar sobre a cidade atravessada, mas a gente vai falar como é que a cidade é atravessada para uma pessoa que utiliza a cadeira de rodas na dança. Então, são materiais inéditos, são materiais exclusivos, todos eles eu sou autora ou sou organizadora, com grandes pesquisadores e que traz essa discussão muito rica sobre a importância da dança na sociedade em geral. Fica aí a dica para quem tiver interesse em estudar, pesquisar.
Fora isso, eu tenho vários alunos de mestrado e doutorado com suas dissertações e teses que fazem esse debate aí da modalidade e tem muitos fatos interessantes e fatos históricos. E é muito bacana hoje poder falar da dança em cadeira de rodas, né, no ano de 2020, mas quando nós pegamos isso lá em 88, né, onde era impossível pensar numa pessoa dançando, e pensar assim ao longo da história como é rico. E olha, assim como nós trabalhamos a dança, quantas outras modalidades então pode ser desenvolvida, né? Então acho que isso é bem inspirador e rico. Maravilhoso. A dança esportiva, né, de andantes precisava de um material rico assim também, com certeza, né, de publicações, né, para nossa especificidade, assim, aí faz falta, né, igual você comentou, né, que o seu orientando, né, fez um estudo, né, específico de lactato para cadeirantes, né, desse índice, e né, muitos estudos, não só fisiológicos e em diversos parâmetros, a gente sente falta desses estudos em português, né? A gente tem que buscar outras fontes. Com certeza. Bom, conta pra gente o que é o núcleo do grupo de pesquisas de inclusão, movimento e ensino à distância, e como e onde o núcleo funciona, e quais que são os cargos que você exerce nesse grupo. O NGIME eu vou dizer que é minha casa acadêmica, né? Nós temos um espaço físico, realmente, é um espaço físico, é um prédio, que eu penso que, tirando a confederação, é a minha segunda maior conquista profissional. O GIME é um espaço onde eu consegui reunir vários estudantes e profissionais da inclusão de modo geral, não só da dança, mas da inclusão de modo geral. Fica situado na Universidade Federal de Juiz de Fora. O nosso site é www.ngime.ufjf.br e lá a gente desenvolve muitos cursos há mais de 10 anos que, junto à CAPES, junto à UAB, junto ao Ministério da Cultura e de Esportes, nós desenvolvemos cursos de graduação, cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização. Todos gratuitos, todos. Inclusive com a produção de material também, todos gratuitos para todo mundo. Ao longo dos anos, a gente tem desenvolvido muitas pesquisas e hoje nós estamos focando em acessibilidade. Olha que interessante. Nós começamos a trabalhar com a audiodescrição. O GIME foi a única instituição do Brasil que até hoje ofereceu um curso de especialização em audiodescrição. Por quê? Porque a CBO lançou o audiodescritor como profissão no Brasil. No entanto, é uma profissão que não tem como a pessoa se capacitar. Então, eu, junto com os meus amigos da área e meus alunos, então nós criamos um único curso realizado no Brasil e hoje nós temos apenas, olha que interessante, hoje nós temos apenas no Brasil 32 audiodescritores com especialização na área. Tem muitos audiodescritores, mas com especialização na área. Foi uma parceria que nós fizemos junto à antiga Secretaria de Direitos das Pessoas com Deficiência, e aí nós fizemos isso. Isso foi tão rico, porque além da audiodescrição de um modo geral, nós fizemos a audiodescrição da dança em cadeira de rodas. Então, hoje, a dança em cadeira de rodas ela já tem um vocabulário para a audiodescrição. E isso é fantástico.
Além disso, nós fazemos muitas parcerias internacionais, e aí nós temos aqui alguns livros também de distribuição gratuita, que é muito rico. Olha, nós produzimos esse livro, mas ele está todo em inglês. São 5 livros, um por continente, que como as mulheres trabalham os esportes de um modo geral. E isso tudo foi financiado e trabalhado pelo GIME. Nós trabalhamos junto com o pessoal da Colômbia, como é que nós trabalhamos as atividades lúdicas e folclóricas de um país para a inclusão. E nós trabalhamos como são as instituições internacionais para que se possa desenvolver o esporte, né? O esporte como inclusão. E também fizemos uma coisa muito legal, que foi um livro que nós contamos as histórias de sucesso das pessoas com deficiência. Ou seja, eu faço parte dessa história. É um livro que vai mostrar toda a relação de sucesso das pessoas com deficiência. E tem aqui alguns exemplos das pessoas que trabalham com a dança. Todos esses livros, não só os livros, mas os cursos, nós desenvolvemos no GIME, no NGIME, que é um espaço realmente que a gente busca associar pesquisadores do mundo inteiro que queiram fazer parcerias de trabalho que seja interessante. E hoje nós trabalhamos com a inclusão, trabalhamos com a acessibilidade e trabalhamos com a dança e com o ensino à distância, porque a maioria dos cursos são todos desenvolvidos com tecnologia para o ensino à distância. Isso é muito interessante porque é resultado de diversos profissionais que são comprometidos com uma sociedade melhor, ou seja, tudo que nós estamos buscando é reconhecer as diferenças, identificar as especificidades e desenvolver trabalhos que cheguem lá na ponta. O que nos interessa mesmo é que as pessoas com deficiência, não adianta eu ter uma biblioteca de livros, como vocês que estão vendo aí atrás, não adianta eu ter uma coletânea de livros na biblioteca. O que nos interessa é que esse conhecimento seja repassado cada vez mais para os estudantes, para que eles entendam que a pessoa com deficiência ela está aqui, ela tem o seu direito e ela tem que ser respeitada, porque ela merece uma educação de qualidade. E para que ela tenha uma educação de qualidade, é extremamente importante que as pessoas estudem. Não dá para acreditar muitos professores falarem assim, olha, eu tenho um aluno e, na verdade, eu estou aprendendo com ele. Ótimo, a gente sempre aprende com o outro. Mas, na função de professor, ele tem que dominar os conhecimentos da inclusão, da acessibilidade, para que ele possa dar o ensino de qualidade. E essa é a função do GIME. Isso é tão interessante. 2014, eu fui convidada para assumir um cargo no Ministério de Educação como coordenadora geral de inclusão e fiquei por lá durante 3 anos, para pensar políticas públicas de inclusão. Esse meu momento em Brasília foi muito rico, onde eu tive a oportunidade de conhecer muito, tive a oportunidade de pensar na inclusão num país tão diferente, com dimensões tão enormes como o nosso país, e realmente pensar que nós ainda nós temos o compromisso e a responsabilidade de trabalhar em prol de uma sociedade melhor. Então, o GIME é isso, é um espaço aberto, onde nós temos um grupo de estudo e as pessoas que queiram estudar, pesquisar, são sempre bem-vindos. Basta nos procurar e fazer parte dessa comunidade que é os pesquisadores da área. Que bom, muito bom. Atualmente, você é presidente da Alcidet,
né? Eu acho que é isso, assim que fala, né? Isso. Associação Latino-Americana de Ciências do Esporte, Educação Física Um e pouquinho que minha Dança da bateria... América Latina. Tá, Ah, pode colocar aí. O que significa para você e para o Brasil, né, presidir uma instituição dessa magnitude, né, que é uma Associação Latino-Americana de Ciências do Esporte? nossa, foi bem legal vocês falarem sobre a Alcidete. Porque é o seguinte, a ICSPER, que é a associação mãe de todas as instituições que pensam o esporte no mundo, ela tem as 5 outras instituições. Todas as outras instituições, elas estão na Europa e na Ásia. Não tem da América Latina. Então, durante esses anos todos que a gente vem atuando, um grupo de profissionais começaram a perceber da relevância dos trabalhos na América Latina. E aí criou-se, dentro de um desses eventos paralímpicos, olímpicos, criou-se a Alcidede. E aí nós tivemos a oportunidade de fazer esse evento no Brasil. O segundo evento, o primeiro presidente da Alcidede era um mexicano. E aí nós fizemos evento no Brasil. E agora, depois de 4 anos, eu fui eleita presidente. Por que isso é tão importante? Ele é importante porque o nosso objetivo é fazer uma conexão com todos os pesquisadores da América Latina para que eles façam estudos comparativos entre os países e a gente possa colocar num cenário maior os trabalhos apresentados por nós, porque nós temos um problema que é a língua. O fato das pessoas ainda não dominarem o inglês, muitas das nossas pesquisas elas ficam muito em cada país. E a Alcidede, ela incorpora todos os países da América Latina. E ser presidente dessa instituição, para mim, ela é extremamente relevante, primeiro, porque vai de encontro com o que eu acredito, que é exatamente essa parceria de pesquisas. Segundo, porque através da Alcidede eu estou conseguindo fazer uma conexão da dança em cadeira de rodas na América Latina, porque nós precisamos fortalecer essa modalidade. E terceiro, porque através da Alcidede nós estamos tendo mais respaldo para poder participarmos das reuniões internacionais das demais outras instituições e poder termos em mãos trabalhos de muitas parcerias. Então, para mim, foi uma honra em 2020 ter sido nomeada presidente e espero poder fazer um trabalho belíssimo para que realmente nós possamos colocar os trabalhos desenvolvidos na América Latina no patamar de qualquer outra pesquisa, de qualquer outra parte do mundo. Em suma, a gente tem aí um trabalho enorme para ser desenvolvido. Precisamos de pessoas interessadas, precisamos de pessoas como vocês dois, empenhados, curiosos, que abrem um espaço como esse de hoje. É muito prazeroso falar de situações que podem ajudar tanta gente, né? Que nos faz refletir a história. Então, na verdade, nós precisamos de estarmos sempre em grupo. Tem um sociólogo muito interessante que se chama Norbert Elias, que eu estudei muito na época do meu doutorado, mas até hoje ele tem uma teoria muito interessante, que ele diz o seguinte: a gente só cresce em rede, a gente só cresce se nós dermos valor a todas as ações. E no momento que a gente toma essa possibilidade de divulgação, de troca de experiência, isso todo mundo ganha. E é isso que nós temos que fazer. Abrir sempre espaços para que novas pessoas se interessem e passem a conhecer. Porque conforme eu comecei a falar com vocês, desde a minha história inicial, eu fui trabalhar com as pessoas com deficiência por acaso, né? Me faltou na minha formação inicial
um trabalho com as pessoas com deficiência. E isso hoje é uma outra realidade. O processo da inclusão no Brasil faz com que os nossos filhos tenham uma convivência muito cedo com as pessoas com deficiência. Isso faz com que as pessoas respeitem mais e comecem a perceber as potencialidades que todas as pessoas têm. E isso é muito rico para todas as pessoas, isso nos faz ser muito mais humanos, no sentido da palavra mesmo. Eu acho que é Que isso, bom. né? É bom saber dessas, né, assim, da importância que tem essa associação e saber, né, orgulhoso para a gente fica orgulhoso de saber que tem uma presidente que é brasileira, que Mineira. Mineira. Né? Então é muito bom isso. E a gente não tem, assim, quando, igual você falou, né, aqui é uma oportunidade da gente abrir ao conhecimento dessas questões que não são divulgadas assim abertamente, né? Então a gente, quando fica sabendo, né, e sentindo essa coisa que é muito valorosa para a gente, né? A gente não sabe o valor das coisas, a gente não, né, sabe? Não dimensiona, né? E o Na Pista surgiu justamente para criar essa rede mesmo, assim, né? Como que as pessoas estão, como que a história está conectada, né? Uma coisa se entrelaça na outra, assim. Então a gente né, criou esse projeto, né, de lives justamente para saber como que é a ligação dessas pessoas, como que foi que uma história vai passando uma dentro da outra, vai permeando, né, a outra. E sabe o que é muito rico, gente? Na minha época, as pessoas que eram atletas, bailarinos, a gente tinha, não sei se vocês lembram disso, nós éramos considerados pessoas muito, entre aspas, burras, porque nós tínhamos que trabalhar corpo, como se corpo fosse uma coisa e conhecimento fosse outra, né? Então, os bailarinos eram conhecidos por pessoas literalmente burras no sentido mesmo da palavra, né? Então, o que hoje é muito interessante é que não existe mais isso. Você não pode estar numa pista dançando se você não tem o conhecimento científico do que você está fazendo, né? Então, hoje, a ciência nos aproximou muito e outra, a gente tem muito mais prazer em saber o que nós estamos fazendo, né? E não só pelo lado fisiológico, mas pelo lado cultural, pelo lado social, e isso é muito importante. Então, nós somos um país em desenvolvimento e cada vez mais o estudo sobre o que nós estamos fazendo, o estudo e a divulgação. E aí é muito interessante, eu gosto muito da Eni Orlandi, que é uma analista de discurso, que ela sempre diz isso, olha, não basta produzir, tudo tem que ser divulgado, divulgado no sentido, não necessariamente uma divulgação científica, mas divulgado para que as pessoas não tenham que ficar inventando a roda. Então, veja, se alguém que vai começar com a dança em cadeira de rodas hoje precisa passar pelo que eu passei há anos atrás. Não, hoje você primeiro você estuda para você pegar um patamar acima. E eu acho que é isso que é a nossa evolução, de um modo geral, né? Uhum. E a última pergunta que a gente tem para você hoje, Eliana, quais que são as suas perspectivas para a dança, para a dança no Brasil e na América Latina? Olha, o que eu tenho hoje é o que eu tive e tenho há muitos anos, né? O Brasil é um país com uma diferença cultural excepcional, com uma técnica de dança excepcional, e aí eu já fiz esse comentário, mas vale a pena reforçar que o freestyle, que é uma modalidade do paradança, ele surgiu quando Constantin veio para o Brasil e viu que nós chamávamos de moça artística. Na verdade, ele é muito, entre aspas, que me desculpe o Constantin, mas ele é um plágio adaptado daquilo que a gente fez no Brasil. E isso é muito rico. Aliás, quero até fazer uma observação da Eni Orlandi, que ela sempre diz que o processo de aprendizagem se dá primeiro pela imitação. Então, para dizer que nós temos
potencial, nós temos atletas e dançarinos de uma magnitude, de uma técnica excepcional e com um diferencial, que a gente tem um gingado muito brasileiro. O que está faltando, e a minha perspectiva, é que realmente o Comitê Paralímpico respeite as normas internacionais e valorize a dança em cadeira de rodas no Brasil. Que o comitê realmente perceba que existe uma confederação de 20 anos, que existe pessoas há 20 anos esperando esse momento, e que a gente possa ser legitimado para que não tenha que ter um esforço surreal dos nossos atletas para adquirir o seu espaço. Então, se eles querem participar de uma competição, de um mundial, seja lá de qual evento, eles têm, gente, que fazer vaquinha, eles têm que fazer rifa, eles têm que pedir dinheiro de porta em porta, sendo que é legítimo se nós tivéssemos o respeito pelos órgãos de fomento da modalidade. Então, a minha expectativa é que as pessoas que estão no poder percebam que a dança em cadeira de rodas já provou que ela tem técnica, que ela tem ciência, que ela tem capacidade de desenvolvimento, então que ela precisa efetivamente de ser reconhecida dentro do que ela efetivamente se fez ao longo da história. É isso que almejo para os próximos anos. Ah, que bom. Eliana, nós agradecemos demais você, muito obrigada mesmo por ter aceito o convite, não só de estar aqui com a gente, né, nesse bate-papo, nessa conversa, mas também de estar com a gente no Congresso Brasileiro, né, que vai acontecer dentro de 2 semanas, começa o Congresso Brasileiro. Isso mesmo. Eu que agradeço, foi um momento muito gostoso falar da história, poder contar um pouco da minha passagem nesse processo. Espero que quem tem assistido possa usufruir de algumas histórias que sejam significativas na sua vida. Obrigada pela oportunidade, foi muito gostoso, um sábado à noite muito, muito prazeroso com vocês. E dia 20 estou aí para falar um pouco da técnica com as pessoas interessadas na modalidade. Se Deus quiser, que bom. Muito obrigado. Gente, então, agora a gente vai fazer um merchan, tá? Aqui, sobre os acontecimentos da dança no momento, tá? Então, aqui a gente tem aqui o campeonato, né, do CNDDS. Eu consigo fazer aqui um pouquinho. Aí, o segundo campeonato online CNDDS está acontecendo, né, desde o dia 1º de outubro, que abriu as inscrições, já passou a primeira fase, agora estamos na segunda fase. Isso. Tá? Foi até ontem, né, o envio dos vídeos. Isso. E aí eles já começaram a postar lá no canal deles do YouTube. Então acompanhem lá os vídeos. E também está no Instagram, tá? CNDDS Dança Esportiva. Dança Esportiva. E também está acontecendo também, através do CNDDS, o curso de arbitragem. Eu acho que tem um foco para arbitragem online, tá? Nesse momento que a gente está de pandemia, então... Amanhã é o segundo dia, né? O segundo e último dia do curso. Exatamente. Começou no final de semana passada. E amanhã temos o segundo dia de curso com o Joan Caiuela, que é o diretor da ProBaile Latinoamérica. Que também vai estar com a gente no congresso, né? Que a gente está aqui para vocês. A gente aumentou um pouquinho. Isso. Então, o Congresso Brasileiro Online de Ballroom Dance começa do dia 20 a 22 de novembro. Tá? Então, a gente vai ter a participação da Eliana Ferreira, da Luciene, da CBDCR, do Alexandre e Luciana também com a Paradança. Tá? E do Joan com o encerramento junto com a Luciene. Então, vai ser muito rico esse momento com todos nós. Tem mais alguma coisa? Somente. Não, tem aqui, peraí, que eu tenho que buscar. Peraí.
Ah, tá. A live da semana que vem. Semana que vem a gente não vai ter o Na Pista, né? Mas a gente vai ter uma live especial no perfil do The Sport Minas Show. Não vai ser aqui no perfil do Bruno Sara The Sport Brasil. Isso. Vai ser no perfil do The Sport Minas Show, né? Que está organizando o Congresso Brasileiro Online de Ballroom Dance. Nessa live a gente vai bater um bate-papo com grande parte dos convidados, né? Cada hora um vai entrar, vocês podem fazer suas perguntas, já preparem suas perguntas durante a semana sobre o Congresso. Isso. Qualquer dúvida que tiverem, podem mandar, né, no direct ou na hora da live mesmo. Nós vamos estar respondendo todas as perguntas. Isso mesmo. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Eliana, mais uma vez. De coração. Beijo. Por compartilhar tudo com a gente aqui. Beijo. Foi maravilhoso. Tchau, pessoal. Tchau, Até a pessoal. próxima. Tchau, tchau.